Vamos começar com a leitura dos 4 primeiros versos. Então convido você a ler comigo do verso 1 ao verso 4 do capítulo 12 do livro Atos dos Apóstolos. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante as festas dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. O texto começa apresentando para nós o tempo em que ocorreu a morte de Tiago e a prisão de Pedro através da expressão nessa ocasião. A que ocasião o texto se refere? Certamente o texto está se referindo ao tempo descrito no final do capítulo anterior. Período marcado por uma grande fome em todo o Império Romano e também marcado pela solidariedade e generosidade entre os cristãos daqueles dias. A solidariedade e a generosidade devem ser marcas presentes em nossas vidas como cristãos. Recentemente, diante a catástrofe vivida no Rio Grande do Sul, nós assistimos e vimos o Brasil manifestando estas 2 marcas e nós, cristãos, devemos vivenciá-las sempre. Não apenas em períodos de catástrofes. Neste tempo descrito no texto, o rei Herodes prendeu alguns cristãos com a intenção de maltratá-los. O rei Herodes, mencionado em nosso texto, não é o mesmo Herodes que mandou matar vários bebês com o fim de matar o recém-nascido menino Jesus. O Herodes mencionado aqui é conhecido como Agripa I, neto de Herodes o Grande. Ele não só manda maltratar os cristãos, como dá ordem para matarem à espada Tiago, irmão de João. Vendo ele que isso agradou aos judeus, mandou prender Pedro com o propósito de matá-lo também. 2 verdades nos chamam a atenção neste episódio de Herodes. A primeira verdade: Herodes é um líder que busca a afirmação dos homens. Claramente percebemos no texto que Herodes é um líder que necessita da afirmação dos homens. Todo líder que busca a afirmação dos homens e não de Deus comete loucuras para se manter na liderança. O líder que vive em busca da aprovação dos homens e não a de Deus acaba lutando contra o próprio Deus e, em alguns casos, como o de Herodes, acabam perseguindo com ira e violência os filhos de Deus, esquecendo-se que um dia prestarão conta de todos os seus atos a Deus. A segunda verdade que tiramos dessa lição de Herodes é que os judeus foram instrumentos de afirmação da liderança de Herodes. Se Herodes é, por um lado, um líder que busca a afirmação dos homens, os judeus, ao se agradarem da maldade cometida por Herodes aos cristãos, deram a ele a afirmação que ele buscava. Sendo assim, estes judeus são participantes do pecado de Herodes contra a igreja de Jesus Cristo. A prisão de Pedro só aconteceu porque os judeus se agradaram, diz o texto, do que Herodes havia feito antes da prisão de Pedro.
nós também corremos esse risco. Muitas vezes apoiamos líderes religiosos ou governamentais que lutam contra Deus. Homens e mulheres que encontram apoio e motivação em nós para continuarem a corromper, a mentir, a praticarem o mal. Somos responsáveis diante de Deus por nossas escolhas. E o pecado dos líderes que encontram em nós afirmação recairá também sobre nós, como coparticipantes deste pecado. Pessoas são feridas por líderes. Igrejas são divididas por líderes. Mas líderes só permanecem no poder porque têm o apoio de pessoas por trás deles. Por isso precisamos saber que tipo de líder estamos seguindo. Que tipo de líder apoiamos, nos agradamos. Não se associe ao pecado dos líderes que buscam a afirmação dos homens.